Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Páginas de Luz, onde essas são as páginas de luz, a Bíblia. E o meu propósito é ler de Gênesis a Apocalipse em vídeos de mais ou menos 20 minutinhos. E no último vídeo nós paramos no capítulo 43 de Gênesis. Então nós vamos iniciar hoje capítulo 44 de Gênesis, já nos encaminhando para o final, pois Gênesis acaba no capítulo 50. Então olha só, falta muito pouquinho para a gente terminar o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá, foco no objetivo para que a gente possa prosseguir cada vez mais longe, conhecendo cada vez mais a Deus, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Vocês lembram? E se você não lembra, se você não assistiu, volta lá atrás. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E muitos anos se passaram, muita coisa aconteceu. E hoje José está num cargo de governador do Egito. Então ele passou por escravo, ele sofreu, mas a vida dele deu uma reviravolta. Deus abençoou grandemente a vida de José e ele se tornou governador. E está passando ali o Egito por um momento de miséria, de fome. E os irmãos dele foram praticamente até ele, né? Sem saber que era ele, para pedir alimentos. Eles queriam comprar alimentos e se depararam então com José, que estava ali administrando a venda desses mantimentos, desses cereais. E eles se reencontraram. E José, obviamente, que depois de tudo que ele passou, de todo o trauma que ele passou, ele começa a atestar esses irmãos. Então, primeiro ele acusa os irmãos, e aí agora ele decide convidar os irmãos para um banquete. Os irmãos devem estar muito confusos, porque José ainda não revelou para os irmãos dele que ele é o José, que ele é aquele irmão que eles venderam há muitos anos atrás. Então vamos lá para ver o que acontece agora. Capítulo 44, o copo de prata de José. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. José continua testando os irmãos. Então aqui ele dá comida e depois ele pede para o administrador colocar os mantimentos que eles estão precisando, devolver o dinheiro que era deles para eles não pagarem pelos cereais, mas está devolvendo o dinheiro para eles não gastarem nenhum real. Mas agora ele coloca um copo de prata que é dele no meio das coisas do mais novo. Ou seja, ele continua testando esses irmãos porque ele perdeu a confiança depois de tudo que aconteceu, né? Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Então ele libera os irmãos, mas depois ele faz um funcionário dele ir atrás dos irmãos e acusá-los de roubo. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós os trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele. Mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Ou seja, eles não sabiam que José tinha armado e escondido o copo de prata ali no meio. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas, né, naquele sinal de desespero, porque realmente o copo estava lá. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu:
Meu Senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: Eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então ali eles foram honestos, eles falaram que eles não roubaram nada, eles até se ofereceram para se tornar escravos de José, mas José não quis, liberou eles e ficou somente com o Benjamim, que é inclusive o irmão de sangue dele, visto que a família de Jacó é muito grande e esses filhos, esses irmãos todos, têm mães diferentes. Mas Benjamim, que é o filho justamente que ele reteu ali junto com ele, que ele acusou e pediu para ficar ali junto com ele, é o Benjamim. Judá intercede por Benjamim. Então Judá deu um passo à frente e disse: Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos: Vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: Sim, meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: Tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: Meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: Voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos: Só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Aqui eles estão explicando para o José a importância que esse irmão mais novo tem na vida do pai dele. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então, meu pai nos disse: Como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos. E um deles foi embora e nunca mais voltou, que no caso é o próprio José. Sem dúvida, foi despedaçado por algum animal selvagem, que foi a história que os irmãos tinham contado, mas era mentira. E se agora vocês levarem de mim o irmão mais novo, né? E lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida do nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar o nosso pai para a sepultura. Nosso pai em profunda tristeza. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Então aqui o Judá, ele vendo que o Benjamim não poderia voltar com eles e que o pai deles realmente morreria de desgosto, ele começa ali a suplicar e a explicar a importância que tem o Benjamim não ficar ali com ele. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Capítulo 45. José revela sua identidade. Então aqui José bolou toda essa situação para ficar com o irmão dele. E Judá falou que não seria possível, porque senão o pai deles ia passar mal, não ia dar certo. Capítulo 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: Saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. Então, depois que Judá falou tudo aquilo, olha, o nosso pai, ele ama o Benjamim. O Benjamim é irmão, do José, que sumiu. Mas era a historinha que eles contaram pro pai deles, Porque José tá ali bem na frente deles e eles não sabem. Mas aí, ouvindo falar do pai, ouvindo falar da tristeza que o pai ficaria, José simplesmente não aguentou. Pediu pra todo mundo sair dali de perto e contou: Eu sou o José, sou eu o José. Revelou a identidade dele pros irmãos dele nesse exato momento. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Então ele chorou tanto, mas ele chorou tão alto, que os egípcios que estavam passando por ali ouviram
e foram até o faraó contar para ele. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Não conseguiram nem falar, ficaram mudos. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Olha só, ele era tão bondoso e ele era tão de Deus que nesse momento ele fala: Ó, eu sou o José, mas não precisa vocês brigarem porque foi obra de Deus. Foi Deus que me mandou para cá na frente, né? A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio, nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Olha só que bonito, né? Então, ele fala para os irmãos: foi Deus que me mandou para cá e me colocou exatamente onde eu tô, porque se não fosse eu aqui, quantas pessoas iam morrer de fome, inclusive vocês? Porque foi José que interpretou os sonhos do faraó, interpretou que haveria prosperidade, interpretou que haveria miséria por 7 anos. E se não fosse ele, né, como estariam as coisas? Já que a ideia de guardar mantimentos foi dele, né? Como que estariam essas pessoas, como que estariam essas famílias e como que estariam os irmãos dele, né? Então ele fala que foi obra divina. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José. Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O senhor poderá viver na região de Gósen, onde está perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado. Então ele manda chamar o pai, né? Ele fala: ó, tem uma terra aqui, o senhor pode vir para cá com tudo que é seu, pode morar aqui perto de mim e com todos os seus bens. Ali eu cuidarei do senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o senhor e toda a sua família perderão tudo que tem. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles, e depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Então aí foi aquele beijo e abraço, e todo mundo se abraçando, e todo mundo se beijando, e viva, que bom, deu tudo certo, que legal. E manda chamar o pai, né, com as suas coisas para que ele possa morar aqui. O faraó convida Jacó para morar no Egito. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa para a terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, né, uma roupa nova. Mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram então ao seu pai Jacó, na terra de Canaã.
Então, olha só, né? O faraó falou que receberia todos ali e daria a melhor terra e daria tudo do bom e do melhor. E mandou todo um aparato para poder buscar Jacó e toda a família dos irmãos. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. Então você imagina a cara do pai, né? Imagina esses irmãos chegando lá e falando para esse pai: José está vivo. Esse pai que sofreu, esse pai que chorou, esse pai que lamentou, é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: Deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Oh, meu Deus, tadinho. Nós vamos encerrar por aqui, nesse clima de festa, nesse clima de alegria. E tadinho desse pai, meu Deus, tadinho de Jacó. Jacó ali, então deve ser verdade, porque eu tô vendo com os meus próprios olhos que tem carruagem, que tem mantimento, que tem tudo que eles estão falando. Então deve ser verdade, meu filho tá vivo, eu preciso ir ver ele antes que eu morra, porque ele já era muito velhinho, né? Já tava ali um ancião. E imagina a alegria, imagina essa festa, imagina um pai que achou que o filho estava morto, saber que o filho está vivo, e não só que o filho está vivo, mas que o filho é de cargo de confiança, é governador do Egito, tem todas aquelas coisas. Você imagina a alegria, a cabecinha dessa pessoa? Primeiro achou que tinha perdido, mas não perdeu, muito pelo contrário, e quando veio a bênção, veio, ó, a bênção veio transbordando, né? E agora vamos refletir. E essa história de José é muito legal, né? Porque olha só quantas nuances, né? Ele estava embaixo, depois ele estava em cima, depois ele estava com a família, estava sem a família, depois estava com a família. Aquela coisa, né? Aquela surpresa, do jeito que Deus gosta. Então vamos refletir. Arrependimento muda a atitude. Então aqui ficou muito nítido, né, que os irmãos, eles carregaram a culpa do que eles fizeram a José. E eles acharam que eles estavam sendo punidos, que eles estavam sendo castigados. Eles realmente se tornaram mais humildes depois do que eles tinham feito, né? E tudo por um propósito maior, né? Então, essa história trouxe aprendizado para a vida desses irmãos, um baita de um aprendizado, uma baita de uma lição de vida para eles, com certeza. Mas também podemos ver que tudo conspirou para um propósito maior, né? A dor foi transformada em bênção. E é por isso que a gente. Não é só por isso, óbvio, a gente tem que amar nosso Pai de todo o nosso coração. Mas se a gente quer que a nossa dor seja transformada em bênção, é preciso comunhão, é preciso oração, é preciso ser honesto, é preciso ser justo. José, ele teve a dor dele transformada em bênção, mas ele sempre foi um homem pautado, né, que pautou a sua vida ali nos caminhos do Senhor. Nunca enganou ninguém, nunca fez mal para ninguém, não retribuiu o mal com o mal. Aqui ele testa os irmãos dele, né? Mas você percebe que mesmo enquanto ele estava testando ali e não se revelava, mas ele abençoava. Então, quando os irmãos dele foram embora pela primeira e pela segunda vez, ele ainda assim, mesmo estando ali magoado, ele ofereceu ali, olha, coloca bastante cereais para eles, olha, devolve o dinheiro deles. Então você vê que ele fez algo bom para pessoas que tinham feito mal para ele, não é mesmo? E é isso. Eu tô, assim, muito feliz com esse vídeo, muito feliz mesmo, porque eu acho que a história de José, ele traz muitos aprendizados muito ricos para nós, né? Mas que a gente possa entender e trazer para nossa vida, que é o perdão. Porque José liberou um grande perdão para esses irmãos. Então, olha só, é uma história que fala de perdão, é uma história que fala de fé, é uma história que fala de paciência em esperar em Deus, porque José ele passou por tantas coisas, mas ele estava lá esperando em Deus e acreditando e confiando, a vida dele mudou, mas ele teve um momento de espera, né, onde ele ficou ali preso, onde ele ficou ali distante da família. Mas enquanto ele estava esperando que a vida dele mudasse, ainda assim ele estava sendo abençoado por Deus, né? Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele era um homem bom, de bom coração. E Deus fala, né? Olha como que Deus fala. Para tudo existe um propósito.
Então, se de repente você está passando por um período que você não está entendendo o que está acontecendo, está tudo um pouco bagunçado, calma, confia. Para tudo, Deus tem um propósito maior. Ó, Deus te abençoe imensamente. Eu te espero no próximo vídeo. Estamos acabando Gênesis. Estamos acabando, falta só um pouquinho para a gente finalizar. Então eu aguardo você e até lá.